Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre câncer de pênis, exatamente isso. Câncer de pênis é uma doença rara, felizmente é uma doença rara, responde aí por menos de 2% de todos os tipos de cânceres que acometem o homem, mas existe e é uma doença que causa muito alteração na qualidade de vida do acometido. O câncer de pênis, ele responde aí por mais de 1.000 amputações penianas por ano no Brasil e é uma doença endêmica da nossa região. Eu falo endêmica porque o câncer de pênis está diretamente relacionado aí com a condição socioeconômica. Então, países em desenvolvimento são países com maior tendência a ter câncer de pênis. Existem também outros fatores de risco, como por exemplo o cigarro, o tabagismo. Então o tabagismo é sempre fator de risco para o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer e ele também tem uma forte associação com os tumores de pele. Uma outra situação que é muito comum nos pacientes portadores de câncer de pênis é a fimose. Então a postectomia, que é a circuncisão, aquela cirurgia para retirada do excesso de prepúcio ou da fimose, quando realizado na infância, é fator protetor contra o câncer de pênis. Então a maioria dos pacientes que desenvolvem a doença tem fimose. Uma outra situação que também está relacionada com a questão da fimose é a questão da higienização. Então a pessoa que tem a fimose, que tem aquele excesso de prepúcio, que tem dificuldade para poder estar higienizando o órgão genital, ele está mais propenso a ter câncer de pênis. E às vezes até a própria fimose oculta uma lesão inicial, uma lesão que passa às vezes desapercebida pelo paciente. Existem outros fatores de risco, como por exemplo zoofilia, que é a prática de relação sexual com animais, que é um distúrbio psicótico. E, sem dúvida, o principal fator de risco para o câncer de pênis é a lesão do HPV, do vírus papiloma humano. O mesmo vírus que está relacionado com o câncer de colo de útero na mulher, no homem ele pode desenvolver o câncer de pênis. Na mulher é feito o exame de Papa Nicolau rotineiramente, é um exame de rotina que é feito nas mulheres, e o homem a gente não tem assim, um screening, uma estratégia de rastreamento para tumor de pênis. Então qualquer lesão, qualquer ferida que apareça no órgão genital do homem, o homem ele deve estar procurando assistência médica para poder estar excluindo essa hipótese diagnóstica de tumor de pênis. Então o câncer de pênis está muito relacionado com o HPV. Então aquelas verrugas elas podem sim dar origem ao câncer de pênis. O tratamento, depois de confirmado o diagnóstico através de uma biópsia, é a amputação peniana. Então deve ser feita aí a retirada da lesão com a retirada de parte do órgão. Então depende muito do estágio, a amputação, a severidade da amputação vai depender muito do tamanho da lesão e às vezes é necessário aí a retirada dos gânglios inguinais, dos linfonodos que ficam na região da virilha. Quando o tumor, infelizmente a gente ainda pega tumores de pênis mais avançados, aí esses pacientes eles vão ter que se submeter aí à quimioterapia. Bom, a dica mais importante é cuide para os homens, cuidem bem do seu órgão genital, higienizem bastante, sempre fazendo a avaliação. O câncer de pênis, quando a gente faz o diagnóstico numa fase inicial bem precoce, quando a lesão ainda é pequena, às vezes só a simples retirada da lesão já resolve essa situação. Então está sempre fazendo a autoavaliação do pênis, assim como dos testículos. Então, homem, cuide-se da sua saúde, evite o cigarro, que é fator de risco, boa alimentação e praticar atividades físicas.